Meu nome é Valdeci Ferreira. Tenho 54 anos, nasci em Sobral, no Ceará, e desde os 26 dirijo caminhão. 28 anos de estrada. Não é exagero dizer que conheço cada buraco, cada curva, cada posto de gasolina da BR-222, melhor do que conheço o quintal da minha própria casa. Caminhoneiro é profissão de silêncio e de conversa ao mesmo tempo. Você passa 12, 15 horas sozinho na cabine, ouvindo o motor, o rádio, o vento. E quando para num posto, seja em Tianguá, em Piripiri, em qualquer ponto da estrada, a conversa que sai é diferente de qualquer outra. Caminhoneiro que se respeita não enrola, vai direto ao assunto. Tem uma coisa que aprendi cedo. Na estrada, os mais velhos sabem coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Quando comecei a rodar a BR-222 de Sobral até Teresina, tinha um velho chamado Braulio, que fazia aquela rota há 30 anos. Cara calado, não falava muito. Mas uma vez, numa parada em Piripiri, ele me chamou de lado e disse assim: Valdeci, tem um trecho nessa estrada que você não para de noite. O trecho do Riacho Fundo, entre o quilômetro 312 e o quilômetro 328. Se der algum problema nesse trecho, você empurra até sair, não para. Perguntei por quê. Ele olhou para mim com aquela cara de quem já explicou muita coisa para muita gente jovem e não vai mais perder tempo com ceticismo. Porque tem coisa ali que não gosta de luz de caminhão. Eu tinha 27 anos. Achei que era superstição de velho cansado. Dei uma risada educada, agradeci o conselho e fui embora. Levei 10 anos para entender que Braulio não estava brincando. Era setembro de 1998. Eu estava rodando no turno da noite, carregado com carga de eletrônico saindo de Sobral em direção a Teresina. A carga tinha prazo. Precisava chegar antes das 6 da manhã. Não tinha tempo para parar além do necessário. Passou da meia-noite quando entrei no trecho do Riacho Fundo. Naquela época, eu já havia rodado aquele trecho dezenas de vezes de noite. Sempre tranquilo. Nunca tinha acontecido nada que me fizesse lembrar do aviso do velho Braulio. Foi quando o rádio cortou. Não foi um corte de sinal. Na BR-222, o sinal às vezes falha porque a topografia atrapalha. Mas isso era diferente. Era um silêncio estático, aquele barulho branco de rádio sem sinal, que cortou de repente para o silêncio completo. Sem estática, sem nada. O rádio estava ligado, a tela acesa, mas não saía som nenhum. Bati no painel 2 vezes como a gente faz. Nada. Troquei de faixa. Nada. Desliguei e liguei de novo. O rádio voltou, mais fraco, como se alguma coisa estivesse abafando o sinal de dentro para fora. Achei que era problema elétrico. Continuei dirigindo. Uns 3 quilômetros depois, os faróis pegaram alguma coisa na pista. Era um boi. Enorme. Maior do que qualquer Nelore que eu já vi na minha vida. Parado no meio da faixa da direita, de frente para mim. Bati o freio. O caminhão derrapou um pouco antes de parar. Fiquei a uns 15 metros do animal. Aquele boi não se mexeu. Não correu. Ficou me encarando com aqueles olhos que refletem a luz dos faróis. Aquele brilho laranja avermelhado que óleo de boi tem à noite. Só que esse não tinha esse brilho. Os olhos daquele boi eram escuros, completamente escuros, sem reflexo nenhum. Fiquei parado no caminhão por uns 2 minutos, esperando o animal sair da pista. Ele não saiu. Ficou parado, me encarando. Buzinei. 1 vez. 2. O boi não se mexeu. Decidi avançar devagar, como a gente faz quando tem animal teimoso na pista. Coloquei a primeira marcha, deixei o caminhão rolar aos poucos. O boi sumiu. Não correu. Não desviou. Simplesmente não estava mais lá, quando o caminhão chegou no ponto onde ele estava parado. Parei de novo. Desci com a lanterna. Andei uns 20 metros nos 2 lados da estrada. Não tinha rastro de animal. Não tinha vegetação pisada. Não tinha nada. Entrei no caminhão, liguei e continuei. Não queria ficar parado naquele trecho. Alguma coisa no ar daquele lugar estava errada. Não sei explicar de outra forma. O ar parecia mais pesado, como antes de uma tempestade, só que o céu estava limpo e cheio de estrelas.
Fui embora rápido. Só quando saí do trecho do Riacho Fundo, o rádio voltou completamente, com sinal forte, como se nunca tivesse falhado. Cheguei em Teresina, entreguei a carga, não contei nada para ninguém. Achei que tinha sido ilusão de óptica, cansaço, coisa de quem está na estrada há muitas horas. Mas na semana seguinte, no mesmo trecho, vi a figura. Era umas 2 da manhã. Estava vazio na estrada, eu sozinho na pista. Do lado direito da estrada, na beira do acostamento, havia alguma coisa que no primeiro segundo pensei ser um homem. Mas a proporção estava errada. Era alto demais e movia rápido demais para ser um homem andando. Não era corrida. Era aquela velocidade de quem se desloca a passos largos, mas com pressa de bicho, não de gente. Os faróis do caminhão não pegaram o rosto, só a silhueta. Larga nos ombros, curvada ligeiramente, os braços compridos balançando diferente do jeito que braço de gente balança. Passou rápido. Em segundos sumiu na escuridão do lado esquerdo da estrada, atravessando a pista sem olhar para o caminhão. Acelerou, mais rápido do que qualquer bicho que eu já vi correr, e sumiu. Naquela noite parei antes do previsto num posto em Piripiri. Precisava de café e de sair do caminhão por um tempo. O posto tinha 3 caminhões parados. Era aquele tipo de posto de beira de estrada que existe desde sempre no sertão. Bombas velhas, um bar com mesa de plástico, uma televisão ligada no canto com o som baixo. Num dos caminhões, eu reconheci a placa. Era do Tonho, um caminhoneiro de Crateús que eu conhecia há anos. Homem de uns 65 anos naquela época, barba branca, voz grave. Entrei no bar. Ele estava sozinho tomando café. Sentei do lado dele. Não sei porquê, mas aquela noite eu contei tudo. O boi sem reflexo no olho, a figura no acostamento, a velocidade que não era de gente. Tonho me ouviu sem interromper, sem expressão no rosto, daquele jeito que os velhos de estrada têm de ouvir história ruim sem demonstrar nada. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo longo. Tomou o café até o fim. Virou a xícara na mesa. Então disse: "Eu vi uma vez, faz uns 10 anos, no mesmo trecho." Tonho disse que estava parado com o pneu furado, às 3 da manhã, quando ouviu um barulho no mato do lado da estrada. Não era barulho de animal comum. Era pesado demais para raposa ou tatu, mas ritmado demais para ser humano. Ficou dentro do caminhão, com a porta travada, sem acender a lanterna. Esperou, e a coisa saiu do mato. Ele descreveu exatamente o que eu tinha visto. Alto demais, ombros largos demais, postura curvada, braços que desciam abaixo do que braço de gente desce. Mas Tonho ficou parado, e a coisa passou perto do caminhão, devagar, sem parecer perturbada pela presença dele. Como se a gente fosse paisagem, ele disse. Como se o caminhão fosse uma pedra na beira da estrada. Perguntei para ele o que ele achava que era. Ele não respondeu de imediato. Olhou para a televisão no canto do bar por um tempo longo. Depois disse: "Os mais velhos chamam de lobisomem, mas não é o lobisomem de história de criança. Esse aí não é homem que vira bicho. Esse aí sempre foi o que é." Tonho disse que seu pai, que foi tropeiro no sertão do Piauí antes de existir asfalto naquelas estradas, falava em lobisomem como falava de onça ou de cobra, como coisa do sertão, animal do lugar. Meu pai dizia que toda estrada longa que corta o sertão passa por cima de algum território que não é nosso. A gente esquece disso porque a estrada tem nome e número e placa de quilometragem, mas o sertão embaixo do asfalto é o mesmo de sempre. Pagamos o café. Tonho foi dormir na cabine. Antes de ir, ele parou na porta do bar e falou sem me olhar: "Valdeci, se você furar pneu naquele trecho de noite, não sai do caminhão. Pode perder o pneu, pode perder a carga. Não sai." 3 meses depois, na primeira semana de dezembro, furei pneu no trecho do Riacho Fundo. Era 00:20, céu sem lua, daquele escuro de sertão que quem não conhece não imagina. Não tem luz nenhuma além dos faróis do caminhão. Senti a câmara estourar. O caminhão começou a puxar para a direita. Parei no acostamento com cuidado, deixei o veículo estabilizar.
Fiquei sentado na cabine por uns 5 minutos, com a lembrança do Tonho na cabeça. Não sai do caminhão. Mas a situação era complicada. Eu estava carregado. Carga de material de construção, pesada. Com o pneu furado naquele peso, se eu tentasse avançar, destruiria a roda. Precisava pelo menos ver a extensão do dano. Precisava ligar para a empresa, falar a situação exata. Decidi deixar os faróis acesos, as luzes de emergência piscando e descer só até a lateral do caminhão. Não ia sair do alcance das luzes. Não ia me afastar do veículo. Abri a porta. O calor do sertão à noite em dezembro bateu na cara. Aquele calor seco que não cede nem de madrugada. Desci os 3 degraus da cabine e fui até o pneu traseiro. O dano era grande. A câmara tinha estourado completamente. Não era furo, era estouro. Não tinha como avançar. Foi quando o silêncio mudou. É difícil explicar para quem não conhece o sertão de noite, mas o sertão à noite tem um som. Grilos. Sapo quando tem umidade. Às vezes o pio de uma coruja. É um silêncio cheio. O que aconteceu naquela noite foi o silêncio esvaziar. Os grilos pararam. Os sapos pararam. Tudo parou ao mesmo tempo. De repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Fiquei parado na lateral do caminhão. Não estava mais olhando para o pneu. Estava olhando para a escuridão do lado da estrada. Não vi nada por uns 30 segundos. Só o escuro e as luzes de emergência do caminhão piscando laranja na vegetação seca da caatinga. Então vi o movimento. Era do lado esquerdo da estrada, uns 40 metros à frente do caminhão. A vegetação da beira da estrada se mexeu. Não com o vento, porque não tinha vento. Se mexeu com o peso de alguma coisa grande passando por dentro. E então, a coisa saiu da vegetação e parou na beira do acostamento. Ficou parada ali, no limite entre a escuridão do mato e a luz fraca que os faróis projetavam. Era grande, muito maior do que a silhueta que eu tinha visto na semana anterior passando rápido. Com o caminhão parado e o tempo parado junto, eu podia ver direito. Era alto. Eu calculo uns 2,20 metros, 2,30 metros. Os ombros eram largos de um jeito que não existe em humano. A cabeça era grande, baixa entre os ombros, como animal prestes a avançar. Estava numa postura curvada para frente, os braços compridos caídos na frente do corpo, levemente afastados dos lados, como animal que está pronto para se mover. O pelo era escuro, preto ou marrom muito escuro, não consegui distinguir na luz ruim. Virou a cabeça na minha direção, e eu vi o rosto. Não era focinho de lobo, não era rosto de homem, era alguma coisa no meio das duas coisas. Uma testa baixa, uma estrutura do crânio que lembrava bicho, mas com os ossos do rosto na posição de gente. Os olhos eram grandes, grandes demais, e não tinham reflexo, assim como os olhos do boi que eu tinha visto semanas antes. Olhos que absorviam a luz em vez de refletir. Ficamos os dois parados por um tempo que não consigo calcular. Eu encostado na lateral do caminhão, sem conseguir me mover. Ele parado na beira da estrada, sem pressa nenhuma. A impressão que me deu, e eu sei que parece loucura falar isso, é que ele estava me avaliando. Não como o predador avalia a presa, como quem encontra alguma coisa no seu caminho e está decidindo se aquilo merece atenção ou não. Então ele virou, devagar. Aquela mesma lentidão deliberada que não é hesitação, é indiferença. É o movimento de quem está indo embora, porque decidiu que vai embora, não porque está com medo. Caminhou de volta para dentro da vegetação. 2 passos, 3, e sumiu. A vegetação se fechou atrás dele, como se nunca tivesse sido aberta. E 30 segundos depois, os grilos voltaram. Entrei no caminhão, tranquei a porta. Fiquei sentado no banco por não sei quanto tempo, com as mãos no volante e não conseguindo fazer nada além de respirar. Liguei para a empresa. Disse que estava com o pneu furado no quilômetro 317 da BR-222 e que precisava de socorro. Não disse mais nada do que isso. O socorro chegou umas 2 horas depois. 2 rapazes jovens, funcionários da empresa. Trocaram o pneu em uns 40 minutos.
Durante os 40 minutos que ficaram trabalhando do lado de fora do caminhão, eu não tirei os olhos do ponto onde a coisa tinha sumido na vegetação. Ela não voltou. Nunca mais rodei o trecho do Riacho Fundo depois da meia-noite. Em 26 anos desde aquela noite, toda vez que a rota exige passar naquele trecho à noite, eu paro antes. Durmo na cabine. Espero o sol nascer. A empresa nunca reclamou. Atraso de madrugada acontece por razão pior do que soneca de motorista. Contei a história para 3 pessoas na minha vida. Para o Tonho, numa parada em Teresina, uns meses depois. Ele ouviu, assentiu, não disse nada. Já sabia. Para a minha mulher, Dorinha, porque ela me conhece há 30 anos e sabia que alguma coisa tinha mudado em mim naquele dezembro de 98. E agora estou contando aqui. Não conto para assustar. Conto porque acho que há uma diferença entre medo e respeito. E a gente confunde as duas coisas a vida inteira. O que eu vi naquele trecho da BR-222 não me atacou. Não correu atrás de mim. Não fez nada além de me olhar e ir embora. Mas aquele olhar me ensinou uma coisa que anos de estrada não tinham ensinado. A gente dirige por cima do sertão como se o sertão tivesse acabado. Como se o asfalto tivesse resolvido o sertão. Como se a estrada fosse nossa porque tem o número da rodovia federal na placa de quilometragem. Não é. O asfalto cobre o chão. Não muda o que vive embaixo nem do lado. O sertão do Ceará, do Piauí, do interior do Nordeste, esse sertão tem mais história do que qualquer rodovia federal. Mais história do que qualquer um de nós que passa por ele a 120 por hora, achando que está no controle. O velho Braulio sabia disso. O Tonho sabia. O pai do Tonho sabia. São conhecimentos que passam de caminhoneiro velho para caminhoneiro novo na mesa de posto de beira de estrada, de madrugada, com café ruim e a televisão ligada no canto. Não estão escritos em lugar nenhum, mas existem. Tem um trecho da BR-222 entre o quilômetro 312 e o quilômetro 328 que você não para de noite. Eu aprendi isso da forma difícil. Você não precisa aprender da mesma forma. Cuide-se na estrada.